a pessoa é um crente e prega a palavra de Deus, e ele joga jogo de azar. Não estou falando de jogo de brincadeira aí, onde nas escolas, na casa da própria pessoa, entre família, né, numa piscina, Mas quando a pessoa é praticante de um jogo de azar, ela está fazendo concorrência com os outros. Está aí fazendo concorrência com outras pessoas. Se torna o quê? Quando é o tal do toma lá da cá, tomando do sermão, Deus não está nesse negócio. Quem é que aproveita disso? O demônio. Não que o demônio, meus irmãos, ele é dono de jogo. Mas quem foi que produziu o jogo configurou para ele que ele é o pai de tudo isso aí. Estão entendendo? Então, o demônio ele não é nada. Ele não é dono de nada, mas a pessoa configura e configurou, fez parte com ele. Então ele aceitou e ele acha que ele é dono. Ele acha que ele é dono do jogo, ele é dono de corrida, ele é dono de jogo do azar, né? Mas na vida real, nunca ninguém viu demônio jogando futebol. Nunca ninguém viu cabeça de demônio ser jogado para lá e para cá. Nunca ninguém viu demônio numa lotérica jogando. Mas Deus fica contente com os filhos dele jogando jogo de azar para poder enriquecer? É claro que não. Mas e se o crente jogar? Olha, se o crente jogar, é problema do crente. Se o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, for lá e jogar uma pezinha, e se ela ganhar? E se ele ganhar? Aonde na Bíblia está escrito algo dessa maneira? Não está. Mas é do demônio. Mas quem é que falou que é do demônio? O próprio crente. O crente que está preso. Demônio, como já falei, não tem nada. Mas quem configurou, quem inventou, quem fez tudo isso, fez tudo compactuado com o demônio. Então, por isso que o ditado é que todo jogo, é que tudo é do demônio. É o ditado dos neopentecostais. Hoje já mudou a situação. Veja, nós temos aqui no Brasil uma chamada igreja que ele joga bola. E quando ele se reúne lá no templo maior, é muita gente que vai no templo maior. É muitas pessoas que vão lá no templo. E aqueles pastores, a maior parte são os pastores, chamados de pastor ou bispo, nessa denominação, eles acabam de jogar bola. Presta atenção aqui. Você vê que os neopentecostais, eles afrontam muito o diabo, dá a colher de pedreiro para o diabo fazer a casa para ele. E esses homens, que agora eles vão assumir o altar para pregar a palavra do Senhor, então, aqueles que dizem que a cabeça era do diabo, que estava jogando bola, tudo era do diabo lá, então, esses homens acabaram de sair do campo e foram para o altar de Deus. Chegando lá, está cheio de multidão. O que acontece dentro dessa denominação? O demônio lá manifesta, porque lá é invocado um demônio para manifestar nas pessoas. Dá-se a impressão, então, que não é pela santidade que o demônio não manifesta. Ah, é? Não. Porque o demônio é enganador. Então ele vai enganar mesmo. Quando a pessoa está lá no centro de Umbanda, ou Quimbanda, e ele se manifesta, dizendo que é Deus, ele vem como Deus, porque se ele falar que é Satanás, todo mundo sai correndo de lá. Então, como ele é enganador, ele entra também nesses lugares onde as pessoas têm como religião, religiosos daquela denominação, e engana todo mundo lá, e todo mundo bate palma ainda para ele e dá glória a Deus para ele. É ou não é? Quando ele conversa, a turma fala, bate palma e dá glória a Deus. Se ele está conversando, por que dá bate palma e dá glória a Deus? Nós temos
temos que fazer o que Jesus fez, expulsar ele para conversar com ele. Manda embora. E então nós vemos aqui que esses homens, fariseus, saduceus, todos eles eram possuídos por demônio. Mas nós nunca vimos eles caindo em sinagoga, nem na rua, nem nos encontros, eles com Jesus, nós não vimos eles em parte alguma caindo. Não. Nós vimos as pessoas que estavam sendo possuídas por demônio foram libertas quando encontraram com Jesus. Nós vimos as pessoas sendo libertas quando encontraram com Paulo. Isso nós vemos. Mas o que nós vemos nos neopentecostais é um ditado popular, enganando e sendo enganado pelo próprio demônio. Então, loucos serão eles, a Bíblia diz assim, loucos serão tu, louco serás tu, que engana a si mesmo, que possui e faz doutrina de preceito de homem, e colocando no meu povo, para que eles andem na sua doutrina. Então gritarão por mim, mas eu não ouvirei. Chamarão por mim, mas eu não vou responder. Vão clamar, mas estão abrindo a boca e louvando, mas o coração está bem longe de mim, porque está seguindo o preceito do homem. E Deus diz através de Paulo, dizendo, se uma outra pessoa pregasse o Evangelho, que essa pessoa seria chamada de mentiroso, anátema. Não pode ter um outro profeta além de Paulo, de João, de Pedro. Porque se tiver um outro Evangelho, serão anátema, serão considerados falsos profetas. Nós ficamos com a Bíblia ou com os falsos profetas da última geração? Nós temos aí um segundo Evangelho. Nós temos aí um outro Evangelho, dizendo que recebeu mensagem. Então, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra do Senhor, que usou Paulo, que usou João, que usou Tiago, Timóteo, nós vamos ficar com a palavra do Senhor. Porque se nós for considerar esse outro Evangelho para nós, na nossa situação, nós estamos na mesma linhagem dele. E Deus nos chamou, não chamou para nós acovardar, não, gente. Deus nos chamou para nós prosseguir, para nós falar com todos aqueles que estão andando nas iniquidades. Não queremos dizer, olha, porque fulano está assim. Pois bem, se tiver com demônio no corpo, pessoa, através da mensagem, através da palavra de Deus, sem meninice, sem gracinha no púlpito, sem pula-pula, sem voãozinho por dentro das igrejas, o demônio vai manifestar no corpo da pessoa e vai sair em nome de Jesus Cristo. Amém?